Próxima questão que nós vamos resolver então é a questão 43 do livro Fundamentos de Física, volume 1 do Hadley, página 579. A questão diz o seguinte: na Olimpíada de 708 a.C., alguns atletas disputaram a prova de salto em distância segurando pesos chamados halteres. Para melhorar o desempenho, de acordo com a figura que está aí ao lado, os pesos eram colocados à frente do corpo antes de iniciar o salto e arremessados para trás durante o salto. Suponha que um atleta moderno de 78 quilogramas, então já vamos separando aqui as informações que foram dadas na questão. A massa do atleta é de 78 quilogramas. Use dois halteres de 5,50 kg, então a massa de cada halter é de 5,50 kg. Lembrando que isso aqui é a massa de cada, tá? E ele vai usar dois. Arremessando-os horizontalmente para trás ao atingir a altura máxima, de forma que a velocidade horizontal dos pesos em relação ao chão seja zero. Suponha que a velocidade inicial do atleta, então a velocidade inicial do atleta, ele está chamando de V, e essa velocidade ele está representando na forma de 9,5 I mais 4,0 J metros por segundo. O que é que ele quer que a gente interprete com isso? Que na hora que ele vai saltar, a velocidade com que ele está iniciando o salto é uma velocidade inclinada com relação à horizontal. Ela possui uma componente horizontal e uma componente vertical. Se ele tem essas duas componentes, então ele vai ter uma velocidade inclinada. Veja que esse salto pode ser representado, por exemplo, como um lançamento oblíquo, que vai descrever uma trajetória parabólica. Então, quando ele atingir o ponto mais alto dessa trajetória, o que é que a gente já sabe? Que a velocidade vertical, ela se anula, ela é zero. Porque à medida que ele vai subindo, essa componente vertical vai diminuindo. Então, quando ele chegar no ponto mais alto, ele terá apenas a velocidade horizontal. Só que na hora que ele joga esses halteres para trás, com a velocidade relativa com o solo igual a zero, o que é que ele está querendo propor? O que é que ele está propondo? Que ele impulsione com essa movimentação dos halteres para trás o atleta para frente, fazendo com que ele adquira mais velocidade. Então, quando ele faz esse movimento de colocar os halteres para trás, fazendo com que eles estejam com relação ao solo parado, a velocidade que o atleta vai adquirir em relação aos halteres e, consequentemente, em relação ao chão também, já que os halteres estão parados em relação ao chão, vai ser maior. Então, essa é a ideia da proposta da questão. Com ou sem halteres e que o terreno seja plano. Qual é a diferença entre as distâncias que o atleta consegue saltar com e sem os halteres? Então, vamos lá. A gente primeiro vai calcular essa distância que ele vai percorrer, que ele vai conseguir atingir sem halteres, tá? Então, esquece os halteres por enquanto. Então, sem os halteres, vamos calcular aqui a distância que ele vai conseguir atingir, beleza? Existe uma formulazinha, a fórmula do alcance dele, que pode ser utilizada para resolver essa questão. E existe também uma outra forma de resolver, que é utilizando os dois movimentos, o horizontal e o vertical, que são independentes. Lembrando que o movimento horizontal ele é uniforme, ele não sofre a influência de uma aceleração, e o movimento vertical é uniformemente variado devido à aceleração da gravidade. E aí fica a seu critério, fazer de uma forma ou de outra, tá? Eu prefiro fazer pela decomposição dos movimentos, até porque as velocidades já estão decompostas. Sendo assim, nós vamos, para calcular o alcance, a distância que ele vai atingir, utilizar primeiramente o movimento horizontal. No movimento horizontal, que é uniforme, nós temos uma única equação, que é ΔS, a distância que ele vai percorrer, é igual à velocidade horizontal vezes o tempo de movimento. Veja que a velocidade horizontal nós temos bem aqui, na velocidade que está representada na forma de vetores unitários, a componente horizontal é a velocidade horizontal, que esta é constante. Mas está nos faltando o tempo. Então, para que a gente possa calcular o tempo, nós vamos ter que recorrer ao movimento vertical. Então, vou fazer aqui no cantinho para não atrapalhar essa resolução. No movimento vertical, nós temos a velocidade inicial e nós sabemos que a velocidade que ele atinge no ponto mais alto é zero.
porque ele para de subir para começar a descer. Então, utilizando do movimento vertical, que é uniformemente variado, a equação da velocidade com relação ao tempo, nós temos que V é igual a V0 mais AT. A velocidade no ponto mais alto é 0, a velocidade no ponto mais baixo é 4, a aceleração, que é a da gravidade, e no caso para baixo, negativa, que é 9,8 metros por segundo, vezes t. Passando tudo isso aqui para o outro lado, vai ficar 9,8t é igual a 4. O tempo, então, ele vai ser resultado da divisão de 4 por 9,8, que o resultado é 0,41 segundos. Mas não se engane que esse tempo ele é apenas o tempo de subida, tá? Como ele é apenas o tempo de subida, nós precisamos então calcular o tempo total do movimento, que é o dobro do tempo de subida, já que ele vai levar o mesmo tempo para descer, o tempo que ele levou para subir. Então, multiplicando esse valor por 2, nós vamos ter um valor de 0,82 segundos. Então, nós vamos calcular a distância percorrida horizontalmente para um intervalo de tempo de 0,82 segundos. Daí, então, o alcance atingido por ele sem halter vai ser a velocidade horizontal, que é 9,5, vezes o tempo de movimento para subir e descer, que é 0,82. Isso vai nos dar um alcance de 7,79 metros. 7,79 metros. Então, esse é o alcance que ele vai atingir quando ele não está utilizando o artifício dos halteres. Vamos calcular agora qual é o alcance que ele vai atingir com halteres, tá certo? A primeira coisa que nós temos que perceber é que, independente de ele estar com halteres ou não, o tempo de subida e descida vai ser o mesmo. Veja que em nenhum momento nós utilizamos a informação das massas para calcular o tempo de subida e descida, porque o movimento vertical ele não depende da massa do objeto. Porém, essa massa ela vai ser influenciada quando a gente tiver aí o deslocamento do centro de massa. E aí, devido a esse deslocamento do centro de massa, impulsionando esses halteres para trás, nós vamos ter como calcular aí essa velocidade que ele vai atingir após ele arremessar esses halteres para trás, tá? Veja que ele não está só posicionando para trás, ele está arremessando. Então, durante toda a subida, cujo tempo é aquele que nós já calculamos, ele vai estar segurando os halteres. Então, ele vai percorrer a metade da distância que nós calculamos anteriormente, que é a distância total do alcance, porque durante a subida ele está segurando os halteres. O que vai sofrer mudança é a partir do ponto mais alto. A partir do ponto mais alto em que ele arremessa os halteres para trás, o que é que vai acontecer? Deixa eu tentar aqui fazer um esboço do desenho. Nós temos aqui, ó, o que seria a trajetória do movimento, tá? E a partir do ponto mais alto, nós temos um alongamento do alcance atingido. Por quê? Porque neste ponto ele vai arremessar os halteres para trás, consequentemente ele vai adquirir, ele vai ganhar, ele vai ter um impulso, fazendo com que ele tenha um ganho no seu momento linear, tá? Isso vai acontecer a partir desse momento. Durante a subida, nada muda. Então, essa distância percorrida por eles durante a subida, o atleta e o halter, é a metade daquela distância que nós calculamos anteriormente. Mas o que vai sofrer mudança é nessa segunda metade. Para a gente poder saber quanto ele vai ganhar de velocidade, para a gente calcular apenas o alcance atingido nessa segunda metade, nós temos que lembrar que o somatório dos momentos lineares antes do arremesso, o fenômeno que nós estamos estudando aqui é o arremesso, é igual ao somatório dos momentos lineares após o arremesso. Antes do arremesso, estava todo mundo junto, halter sendo segurado pelo atleta. Então, antes do arremesso, nós temos a massa do atleta somado à massa dos halteres vezes a velocidade que eles tinham antes do arremesso. Considerando que o arremesso ele ocorre no intervalo de tempo muito curto, imediatamente antes do arremesso ele está no ponto mais alto. E no ponto mais alto, a velocidade vertical é zero, dando, portanto, a eles apenas uma velocidade horizontal, que é de 9,5 metros por segundo. Isso vai ser igual ao somatório dos momentos lineares após o arremesso. Após o arremesso, o que é que nós temos?
que a velocidade do halter é zero com relação ao solo. Ele informa isso aqui, ó, arremessando horizontalmente para trás ao atingir a altura máxima, de tal forma que a velocidade horizontal dos pesos em relação ao chão seja zero. Então isso quer dizer que os halteres não vão ter momento linear com relação ao chão, que é o nosso referencial inercial, não vai ter momento linear com relação ao chão, portanto, momento linear é igual a zero. Tendo momento linear apenas o atleta. Então, a massa do atleta vezes a velocidade que ele vai adquirir após esse arremesso. Então, a velocidade do atleta. E aí, fazendo aqui as contas, nós vamos ter massa do atleta 78, mais a massa do halter 5,5, que são 2. Então, 5,5 vezes 2. Vou até logo corrigir isso aqui, porque nós temos 2 halteres. Então, aqui nós teremos a massa do atleta mais 2 vezes a massa do halter, tá? Isso vezes a velocidade que eles tinham a chegar no ponto mais alto. Então, isso aqui fica 11 mais 78, fica 89 vezes 9,5, né? 11 mais 78, 89 vezes 9,5, igual a massa do atleta, que é 78, vezes a velocidade que ele vai adquirir após o arremesso. Fazendo aqui as contas, então, nós vamos ter que a velocidade do atleta após o arremesso vai ser igual a 10,84. 10,84 metros por segundo. Veja então, ó, que a velocidade do atleta após o arremesso de 10,84, que é na horizontal, é maior do que a velocidade que ele tinha na horizontal antes, que era apenas de 9,5. Então, arremessar esses halteres para trás impulsionou o atleta para frente, fazendo ele ganhar mais velocidade, tá? Com essa informação, então, nós vamos agora calcular ainda com halteres, tá? Ainda com halteres, nós vamos calcular qual vai ser a distância percorrida por ele. Só que nós já sabemos qual foi a distância percorrida por ele na primeira metade, na subida. Nós vamos calcular agora só apenas na segunda metade. Sabendo que na horizontal a velocidade é constante, portanto o movimento é uniforme, nós vamos ter que ΔS apenas na segunda metade, né, a segunda parte, que é quando ele arremessou os halteres, vai ser igual à sua velocidade após o arremesso, vezes o tempo. Só que tempo é esse? É o tempo de queda. Então, substituindo esses valores, nós vamos ter que o ΔS na segunda metade é a sua velocidade de 10,84 vezes o tempo 0,41 segundos, que é o tempo que ele leva para cair. Esse ΔS2, então, vai ser resultado da multiplicação de 10,84 vezes 0,41, dá 4,44 metros. Só que isso corresponde apenas à segunda metade. Então, nós teremos um ΔS total, sendo a soma do 7,44, 3,9, 3,90 metros aproximadamente. Então, somando aqui 3,90 com 4,44, nós vamos ter um alcance total com o artifício dos halteres de 3,9 mais 4,44, 8,34 metros. Como a questão pediu a diferença de quando ele saltou com halter e sem halter, basta você subtrair o 8,34 menos 7,79, 7,79, vai dar um valor de 0,55 metros. Tá aí, então, a diferença dos dois saltos.